dia! Já te desejo as boas-vindas ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho a alegria de ter a sua audiência já nesta manhã de sexta-feira, para que a gente possa refletir sobre o tema transformação digital. É isso mesmo. Para que a gente tenha esse entendimento, eu trouxe uma convidada mais do que especial, uma sumidade na área, não só no país, mas também no exterior, que vai nos ajudar a ter um entendimento, insights, reformular estratégias empresariais, alinhar, inclusive, aqui, direcionamento profissional na área digital, para que a gente possa cada vez mais ter um conhecimento amplo e sistêmico dentro das nossas formas de estratégias de negócio, nesse mundo digital, que é algo que precisa ser desmistificado e, com isso, ter um entendimento que a gente precisa identificar qual que é o foco do cliente quando ele tem essa experiência com o seu negócio. E para isso, eu já trago uma frase de Eric Coleman, que diz o seguinte: nós não temos a escolha se devemos usar mídia social. A questão é a forma como vamos usá-las. E isso que tem toda uma diferença. Não basta ter uma tecnologia, não basta ter uma estrutura, se isso não está tendo uma convergência da sua estratégia como um todo. E para isso, nós precisamos identificar canais favoráveis para realizar o seu negócio, ter um formato muito mais aqui identificado e humanizado para aquilo que você vai oferecer, tendo seus produtos ou serviços que sejam. Então, você precisa identificar que não é simplesmente você ter um investimento numa tecnologia ou um investimento em pessoas, se a sua estratégia está ali, de alguma forma, carente numa entrega de valor para o seu cliente. O foco tem que ser o seu cliente, e não a tecnologia, e não ali o que você vai utilizar, o meio para chegar até esse cliente, mas sim o que é essa experiência do seu cliente para trazer cada vez mais essa segurança, essa conveniência e também ele ter ali uma credibilidade naquilo que você está oferecendo para ele. Nós vamos chegar aí às vésperas da Black November, né? Ou Black Friday, que seja. Então, nós precisamos identificar também dentro desse nosso bate-papo, vamos poder ter alguns insights nesse sentido, para ajudar você a fazer esses ajustes necessários dentro das suas estratégias, não somente aqui de identidade de comunicação visual, mas também suas estratégias de algoritmo. Para isso, você que está nos acompanhando, já vai compartilhando o link do nosso programa para que mais pessoas já possam rapidamente chegar aqui e não perder nenhum segundo de todo o conteúdo que a nossa convidada vai trazer, que é de alta relevância para o nosso mundo que nós estamos agora fazendo de tantas informações, de tantas propagandas, de tantas oportunidades que nós temos ali no nosso dia a dia, que vai nos ajudar a ter aqui um direcionamento. De tantas coisas que são ofertadas, o que nós podemos utilizar de assertividade estratégica nesse mundo digital. Então, vai compartilhando nas suas redes sociais o nosso link do programa, que eu já vou chamar a nossa convidada de hoje. Vamos lá? Ok, agora sim tenho um prazer e alegria imenso de estar aqui na presença da Diana Branisso, coordenadora da FGV do MBA em Marketing Digital, também autora das disciplinas Transformação Digital, Mobile Marketing, Mídia Online e Web Analytics. Diana, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Gestão Empreendedora. Antes, prazer imenso estar aqui com vocês. Um alô a todos aí que estão seguindo a gente, que estão acompanhando. Espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva e que seja útil aí para o pessoal que está acompanhando o programa, né? Com toda certeza será muito útil. Olha só a bagagem já que na minha essa apresentação inicial já vamos ter aqui de um poço de sabedoria desse tema de transformação digital. Falar desse tema, né? Eu gostaria já de abrir aqui um parênteses, né? A Diana, o pessoal que nos acompanha aqui, né? Para conhecer um pouquinho melhor, é a minha CORD. A gente brinca assim, né? É a minha coordenadora do MBA aqui na FGV, né, de marketing digital. Então, é uma alegria também, viu, Diana, ter você aqui, né, uma
profissional de alto gabarito, executiva de várias empresas, trazer aqui para nós, né, para os empreendedores, empresários, esse universo digital tão importante nas nossas vidas, em todos os momentos, né, seja ele pessoal ou profissional. Mas antes de falar desse tema, o pessoal aqui já está, né, todo mundo já super empolgado para saber, e aí, né, o que que vem por aí? Vem muita coisa boa. Mas antes de falar, do tema propriamente, apresente um pouquinho, fala um pouco mais dos seus projetos, enfim, né, pra todos nós aqui conhecerem um pouquinho mais, por favor. Maravilha. Hans, hoje em dia eu gosto de falar assim que eu gosto de cuidar de cliente, né? Que eu penso em termos de tecnologia e do marketing com esse olhar muito assim, o que que a gente tem que fazer para deixar o nosso cliente feliz e deixar a nossa empresa bem também, né? Que eu acho que é um desafio de conciliar esses dois universos. Eu tenho doutorado pela PUC-Rio, junto com a Universidade de Massachusetts. Infelizmente, né, pela pandemia, a gente teve que fazer remoto, não pude ter o prazer de estar lá em Poxa. Boston pessoalmente, mas deu certo a distância, depois eu fui lá só passear. Eu tenho mestrado pela Fundação Getúlio Vargas, né, pela ESP, tenho o MBA pelo Instituto de Empresa de Madrid, sou especializada em marketing digital. Eu sou administradora de formação, né, mas eu sempre Tá. trabalhei com marketing. Então, eu comecei trabalhando em consultoria de gestão, né? Então, peguei alguns projetos na Souza Cruz, Votorantim. Uhum. Depois, eu acredito muito no setor de turismo como um setor transformador, então fui trabalhar com projetos em turismo também, até inspirado na época, essa consultoria que eu fiz, teve o prazer de fazer o projeto da Copa do Mundo, né? Então, falei, Olha, que poxa, bacana. a da África do Sul, né? Então, era um modelo de Aham, cluster, de estratégia. bacana. E aí depois então, isso me abriu o olho para o setor de turismo. Aí eu fui cuidar, né, eu fui estruturar a área de marketing de turismo de operadora. Foi quando eu Certo. tive bastante contato com as cadeias hoteleiras do Brasil. Uhum. Depois eu fui trabalhar com agência de publicidade, mas eram projetos diferentes, então a gente pegava assim campanhas que trabalhavam, não sei se o pessoal está familiarizado com o termo calhau de mídia, né? Então era Aham. assim, aquilo que a gente não conseguia colocar num stream normal de campanha, a gente tinha que pensar numa solução aí fora da Ok. caixinha. Então foi ótimo e foi nesse momento que a gente já estava conciliando o físico com o digital. Uhum. Então foram projetos bem diferentes, assim. Depois eu sempre gostei de software, de tecnologia, de estar envolvido com esse tipo de projeto. Eu Tá. fui cair nesse mundo de startup, né? Ah, tá. Então foi onde acho que eu tive, eu falo que eu aprendi mais que em todas as formações acadêmicas que eu tive, que foi quando a gente teve que colocar ali a mão na massa mesmo. Certo. Fui estudar HTML, CSS, mexer em código, mexer com desenvolvedor. Uau, foi para o outro Fui lado, foi para o mas back-end. eu não, na verdade, assim, se eu fosse ser desenvolvedor, eu ia morrer de fome, mas eu achei Tá. importante para me dar uma outra visão, Sim, sim, legal. né? E entrar mais nesse universo do marketing digital. Então foi Perfeito. legal acompanhar essa mudança de quando a gente, sei lá, hoje a TNT Sports, né? Que é esporte interativo. Poxa, na época eu vendia o banner ali fixo, 30 mil por Uhum. mês na página. Hoje a gente está aí falando de mídia programática, né? Tudo com leilão, tudo automatizado. Então, acho que foi uma escola passar aí por essa transformação em diferentes empresas, né? Na verdade, eu comecei em telecom, eu até esqueci da telecom, da Vivo. Mas eu fui assim de grande empresa para startup, mas Sim, sempre assim, marketing, tecnologia, estratégia. sempre. E porque eu acho que o marketing hoje está assim, tá extremamente desafiador, né? É. Assim, cuidar de cliente, né? Cuidar dos P's, nunca foi uma tarefa fácil, mas acho que agora que a gente tem essa proximidade com a tecnologia, e que a gente tem essa aproximação do marketing com outras áreas, está ainda mais. Tá mais estimulante também, por outro lado, né? Que assim, ó, tédio passa longe nessa Passa área. longe. É Passa. dinâmico demais, né, demais, né. Muito, Tá, muito. excelente, muito obrigado aí pela sua apresentação aqui, pessoal que está nos acompanhando já está vendo o que vamos ter aqui de alta performance dentro dessa bagagem que a Diana vai trazer aqui para nós, né. Então faz o seguinte, compartilhe nas suas redes sociais, também o link do nosso programa para que mais pessoas já possam chegar aqui já nesse início de programa para beber aqui da fonte. Olha só que bagagem que nós vamos poder aqui extrair um pouquinho, né, de dicas de formas de atuar melhor dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios e principalmente você como profissional que também está em busca, né, de qual decisão realizar na sua carreira. Olha só,
mas pode ser uma grande oportunidade para você, né, Diana? E aí, falando dentro dessas oportunidades, o que que você identifica, então, já falando já no nosso tema de transformação digital, né? A tecnologia é apenas um dos pilares dessa transformação digital, ou existem outros pilares que os gestores precisam também ficar atentos, né? Porque muitas vezes acaba pensando, eu tenho tecnologia, não preciso fazer mais nada, né? Eu vou comprar o software, qual que é o mais caro? Esse, então é esse aqui que eu quero. E aí, né? Antes, exatamente. Eu acho que essa é a primeira miopia, né, quando a gente fala de transformação digital. Porque a gente logo pensa em eu tenho que comprar um software, tenho que contratar um sistema, tenho que ter uma equipe de devs na minha empresa. E, na verdade, esse é só um pedaço da equação, né? A transformação digital, ela é uma coisa muito, um movimento muito mais profundo, que ela envolve principalmente uma visão, né, da tecnologia, claro, como um apoio, mas também de processos e de pessoas. É porque ela parte de um princípio que eu vou integrar a empresa como um todo, né, em prol de otimização de performance, né? Então eu vou usar, na verdade, a tecnologia como um aliado nessa questão. Só que daí a gente começa a ter os primeiros desafios, né? Uhum. Um desafio, por exemplo, é a própria questão da formação profissional. Acho que Tá. quem tem aí um tempo de mercado viu quanto que está mudando. E até foi interessante, ontem até uma aluna do MBA perguntou para mim assim, Aham, nossa, Diana, depois que eu terminar o MBA, né, aham. que mais? Que outros cursos que eu tenho que fazer? Eu falei assim, olha, isso daí depende, né? Tem uma expressão, entender, que é reskilling, né? Eu acho que acho que a empresa tem que estar o tempo inteiro olhando para as capacidades que ela precisa dentro da sua equipe, para o que ela vai colocar, né? E se a gente tem que tomar cuidado para a gente não tentar aprender de tudo e acabar tirando o foco das necessidades que realmente são essenciais. Então, É. falei para ela, olha, se você for para uma área, se a necessidade da sua empresa é uma coisa muito mais Uhum. de publicidade no digital, Sim. aí faz sentido uma visão mais técnica, né? De Google Analytics, de trabalhar com anúncio da Meta, da Amazon Ads. A Uhum. gente vai por um caminho. Tem uma formação que eu recomendo para todo mundo, que a gente aprende um pouco mais de Opa, SEO. Que eu acho que sim. você entender a lógica dos buscadores, eu acho que até vale Uhum. depois a gente voltar um pouco nesse tema, também dá Tá, uma bagagem muito forte. Mas, perfeito. acima de tudo, é essa visão mais integrada, né? E aí, networking é fundamental e uma visão humana dentro das organizações. Porque, por Tá. exemplo, a gente tende, isso começa até um pouco cultural, né, de quem está ali Uhum. na liderança. A própria liderança tem que ter essa visão de desdobramento dentro da empresa, né? Então, por exemplo, é muito comum que a gente tenha cada área com seu objetivo e com a sua meta, né? Cada vez Perfeito. mais exigentes aí nesse Sim. sentido. Mas se as metas não convergem para um objetivo comum, se elas não são compartilhadas, a transformação digital não vai funcionar. Então, por exemplo, imagina Tá. laboratório empresa química, né? A Uhum. gente estava com um caso aí que a equipe de vendas tinha uma comissão que variava conforme o tipo de produto. E Tá. a equipe de marketing tinha uma meta muito mais global. Por Uhum. mais que marketing investisse, né, em todos os canais digitais, fizesse a campanha, eles tivessem colocado um CRM, o que Uhum. acontecia no final? A equipe que estava na rua ia vender onde ela ganhava uma comissão maior. Não tinha propaganda que fosse, porque se o cliente Uhum. pedisse o que estava na propaganda, ele ia tentar convencer ali para ir naquele que ele ia ganhar mais. Então a Perfeito. gente tem que tomar muito cuidado com como a A decisão com uma convergência. área, É. exatamente como ela afeta a outra. Então, às vezes, não adianta aquela história em tempos de Copa do Mundo, né? De combinar com Aham. os russos. Não adianta o marketing falar assim, então a gente precisa agora trazer mais gente para o site, precisa fazer É. baixar mais aplicativo. Se logística não está pronta para melhorar o tempo de entrega, se o meu fornecedor não consegue entregar um volume a tempo, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil de coordenação entre todos os players ali, todos os envolvidos dentro da organização, seja você uma empresa pequena ou uma empresa grande, porque daí a gente passa inclusive pela parte da vaidade, né? A gente passa assim, o que motiva cada uma das pessoas assim, né? Qual que é a meta? Como é que ela é cobrada? Como é que ela é avaliada? Então, será que a forma como a gente desenhou essa gestão de pessoas está propiciando que a transformação digital de fato aconteça? Então, às vezes, é muito mais importante você fazer essa revisão de metas e essa revisão de processos do que sair contratando um software, né? O software vira até às vezes, um empecilho nesse processo todo.
Ele vai ser um dificultador em vez de ser um facilitador desse processo. Excelente. Você traz aqui, né, Exato. você falando, vem vários insights aqui, que sensacional já nessa abertura da primeira bate-papo aqui, dessas reflexões que você traz, e é muito importante, né, identificar que muitos empresários acham que é isso, né, software, vou colocar dinheiro, mas não faz as áreas se integrarem, né, e a gente começa a Uhum. observar dentro, é um modismo, eu preciso estar nas mídias digitais, legal, mas eu não estou preparado internamente para atender esse. Eu quero ter um chatbot, mas eu não tenho ninguém depois para ficar também alimentando essas informações, o que nós vamos utilizar, um BI, e aí vai puxando, e qual vai ser a estratégia que vem dessas informações, qual que é essa experiência desse usuário dentro do meu negócio. Então, aí vem, né? Comente um pouquinho como esses canais digitais podem gerar uma melhor experiência desse usuário. Olha, eu acho que a gente tem um potencial enorme, né, quando a gente pensa nessa integração do físico e do digital. Agora, eu gosto muito da gente começar primeiro identificando qual que é o problema, né? Ou seja, por que que eu estou tomando aquela atitude? Por que que eu estou indo para esse canal? Porque normalmente a resposta é, porque eu quero aumentar vendas. Porque o meu cliente pede. Será, né? O que que de fato tá ali por trás, né? Tá? Como é que vai funcionar os outros elementos da equação? Então, por exemplo, você falou de bot. A gente está agora aí com um crescimento muito forte do atendimento por WhatsApp, né? Todo É. mundo querendo vender por WhatsApp e é realmente uma grande potência. Agora eu pergunto, você abre o WhatsApp e você começa a vender mais no canal digital. Se o seu cliente manda uma mensagem domingo, 4 horas da tarde, o que que acontece? Você tem equipe para responder? A Exato. sua equipe que atende segunda-feira de manhã é a mesma equipe que está ali na sexta? Porque você vai ter uma sobrecarga de atendimento na segunda. E já Uhum. tem uma série de estudos estatísticas que mostram que Tá. quanto mais a equipe de vendas demora a responder, menor Uhum. é a chance de De conversão. conversão. Então, se você está gastando ali, mas não tem a parte da resposta pronta, você está queimando dinheiro. É. Né? Então, a gente tem que sempre estar prevendo quais são as consequências desses movimentos que a gente está colocando. Né? Outra coisa, a gente falou até da motivação. Se eu tenho uma equipe de vendas, se ela tem que atender o presencial e atender o WhatsApp, né? Uhum. Será que ela vai Exato. parar de atender o WhatsApp, o presencial, para estar ali no WhatsApp? Ou não? Preciso ter uma equipe que está dedicada para o WhatsApp, uma equipe que está dedicada para o presencial. Né? Tem um modelo, que é o modelo da matriz de risco, né, que de repente até depois vale a pena aí disponibilizar para o pessoal, que eu gosto dele porque ele faz a gente pensar no e se. Né? Normalmente a gente não gosta de pensar nos problemas e em situações que são atípicas, mas Sim. são essas que causam pontos de fricção e são essas que fazem a gente pensar de forma diferente. Né? Então, por exemplo, Ok. que legal! Agora eu vou ter mais pontos de venda, eu vou ter uma prateleira infinita, né? Com um É. aplicativo de gestão dos meus fundos da minha equipe. Ótimo! Então, o cliente vai até a minha loja, se eu não tiver o produto ali em estoque, para eu não comprometer meu caixa, né? Que a gente sabe Uhum. que eu tô com o dinheiro ali, ninguém quer ter um estoque que não dá, a gente quer ter giro de estoque, né? Sim. Estou com o estoque ali, vou vender para um aplicativo pelo vendedor. Então, primeiro desafio, comissão. Tá. Ok, a gente consegue resolver isso comissionando o vendedor lá na hora. Perfeito. Se o cliente está na loja física, ele tem algum motivo para estar naquele canal. Então, por exemplo, de repente ele só tem tempo de ir no final de semana e ele precisa ir para o shopping para resolver o problema dele. Sim. E se o produto der defeito? Como é que você vai fazer a devolução? Uhum. Você vai fazer ele no correio durante a semana? Se ele está ali, né, numa loja que está atendendo no horário fora do horário comercial, né, é porque provavelmente aquele horário de 8 a 5 não, pior, né, de 10 a 5 não funciona para ele. Então a gente tem que começar a pensar vários e se's quando a gente desenha a estratégia. Né? Se o cliente quiser devolver, e se ele não gostar do produto, e se tiver um problema de prazo de entrega, e se for um presente, né? Várias questões para a gente tá resolvendo os nós. Assim. Eu gosto muito da experiência do Luiz Alabs, da Magalu, Uhum. porque eles se deram conta de mudar a visão, de definir, de partir só de um problema, uma meta de venda para pensar assim, Tá. que problemas nós temos? Que problemas que a gente hoje gera para os nossos clientes? Né? O que são as fontes de reclamação? Ok. E eu lembro que um dos problemas que eles contavam era que o tempo de loja era muito demorado. A pessoa ia, entre o momento que ele chegava numa loja e Uhum. saía, dava em média 40 minutos. Tá. Se você está pensando que um cliente pode comprar alguma coisa no horário de almoço,
Tá. Normalmente 40 minutos hoje é uma eternidade, É, né? A gente vive correndo muito. Assim, olha, então vamos juntar a equipe de TI e vamos juntar as uhum, diversas áreas para a gente pensar em como a tecnologia pode ajudar a reduzir esse tempo de loja. Mas eu não sim, parti do princípio, eu quero colocar um sistema para vender mais. Eu certo. quero colocar um sistema para tornar a experiência mais fluida, né? Para eu resolver esses gargalos do meu cliente. Eu acho que no fundo a gente olha muito pouco para a dor do cliente. A gente olha muito para quem que é o produto, o que é a Uhum. minha empresa, o que eu faço e como eu vendo, como eu vendo, como eu vendo. Mas assim, como é que está sendo para quem está ali do outro lado? Eu acho que quando a gente inverte esse olhar, eu acho que a gente ganha muito, principalmente nessa integração do online para o offline. Excelente, Diana. E importante, né, a gente não ter somente, ou muitas vezes, dentro falando do digital, né, falar, vou buscar agora estratégia de Open Innovation, mas é o que você traz aqui com uma clareza muito grande, é o Open Strategy, ou seja, é aberta a estratégia, não adianta eu ter uma situação, né, emoções, né, de inovação, se a minha estratégia empresarial está indo contra, e você Uhum, traz aí essa realidade da Magazine Luiza, a Nike, ela, naquela loja, né, fantástica da Quinta Avenida, 7 andares, então, quer dizer, como que, imagina, se numa loja Magazine Luiza, 40 minutos, aquela loja da Nike, ele vai ficar umas 2 horas. Para turista é lindo, maravilhoso, né? uhum, E principalmente se tiver época de frio, melhor ainda que você vai passar um bom tempo ali, né, aquecido. é, Mas para compra, efetivamente, daquele cliente, né, frequente, é impossível. Então, o que que ela acabou adotando, né? O seu cliente, ele pode escolher 3 modelos de tênis, e ele vai na loja, tem tipo uma pickup, né? Ela tem ali um box que ele, com código, ele abre aquele box, tira aqueles 3 tênis que ele escolheu via site, aí vem o Feed Digital, né? E experimenta aquele tênis que ele ficar, os outros que ele não quiser, ele devolve no box, e a hora que ele fecha, o sistema uhum. de RFID já identifica o tênis que ele levou, os tênis que ele vai ficar, e automaticamente já é faturado no seu cartão de crédito. Então, quer dizer, essa experiência, essa jornada de experiência é o olhar muito, é a centralidade do cliente. Será que dentro das estratégias, né, você que é empreendedor, empresário aqui, as suas estratégias no digital, elas estão focadas na sua vontade ou na vontade do seu cliente, né? É o que a Diana traz aqui para nós com muita clareza. E a pandemia, né, Diana, ela trouxe isso de uma forma muito indelicada, vamos dizer assim, para muitas empresas, né? O que nesse processo de aceleração, dentro da sua visão aí de negócio, a transformação digital trouxe para essas empresas ou acabou impactando até mesmo na vida dessas empresas, né? Olha, até dentro dessa pergunta e pensando nesse exemplo que você trouxe da Nike, né, eu acho que um outro movimento forte foi o do comprar online e retirar na loja física. A Uhum. gente sabe que a gente mora num país que ele é um tanto quanto desigual, né? Uma coisa É. eu estou falando de uma grande capital, de um grande Uhum. centro com boa estrutura. Outra coisa é esse Brasilzão que a gente tem, né? Que as pessoas não têm nem às vezes acesso à internet É verdade. direito. Então, a compra no online ainda ela vem cercada de uma série de inseguranças. Então, esse movimento de tirar na loja física resolve tanto o gargalo, quando você colocou do exemplo, né, de escolher às vezes o Sim, produto, de ter certeza que era o que você imaginava, mas até questão de sim. cor, né? Mas a É, cor que está no site é diferente da cor que está ali no físico, quanto com a sim. questão do frete. A gente observa um crescimento da venda online atrelada à retirada no ponto físico. Porém, a gente tem algumas dificuldades ainda, né? Nos Estados Unidos, você trouxe o exemplo aí de Nova York, eles estão Uhum. desenvolvendo um modelo que é o do curbside pickup, né? Que é isso? A Uhum. gente passar e pegar na calçada. Porque se você parar para pensar, né? São Paulo, olha a dificuldade que é estacionar. Sim. E aí, se você fala assim, ok, eu comprei, eu poderia dar um pulinho no shopping? Poderia, mas imagina até a hora que eu vou, entro, paro o meu carro, subo até a loja, venho, se eu não tenho um sem parar da vida, eu tenho que pagar o estacionamento ainda para sair. Pronto, eu perdi conveniência. Então, Exato. acho que esse modelo da integração, ele tem que pensar assim, em possibilidades de aumentar a conveniência. Meu sonho é que Sensacional. essa retirada na calçada passe a existir aqui Fácil. dentro dos shoppings, né? Aham. E aí que alguns modelos que são full service no digital acabam Uhum. crescendo. Já estava numa É. discussão com a diretora de marketing da Amazon, né, e ela falando que conforme isso depende muito até do perfil e do impacto, do valor que aquele produto tem para o cliente. Então, Tá. se a gente está falando de produto, que às vezes a guerra não está no preço, às vezes a gente fica muito preocupado com, eu tenho que brigar por preço, tenho que brigar por Uhum. preço.
preço também é importante, mas ele é um dos elementos da equação, né? A gente hoje pensa, tempo é dinheiro, né? É, A gente gerar essa economia de tempo. Então, de repente, se eu tenho um produto que eu consigo pedir com antecedência, que eu consigo ter ele entregue na minha casa e que eu vou economizar esse tempo de ir até lá, eu estou gerando valor para o meu cliente. Eu não preciso estar brigando por preço o tempo inteiro. Se eu estou gerando economia de tempo, se eu consigo fazer com que o meu cliente perceba aquilo. Por isso até que a compra pelo perfeito. WhatsApp ela cresceu bastante, né? Porque ela junta um pouco desse atendimento customizado, ela entra no meio do caminho, né? É, Você tem um verdade. cuidado do vendedor e ao mesmo tempo Aham. você tem a conveniência da compra online, né? Então, acho que esse Da olhar de rapidez. como olhar a integração entre o on e o off para gerar mais conveniência para o meu cliente, como se bem colocou, né? Não só pensando no que é melhor para mim, mas no que eu precisaria entregar para a experiência dele ser mais fluida, eu acho que é fundamental. Super importante, né, dentro das novas estratégias que as empresas já estão adotando para 2023, né? Que já você está Uhum, trazendo uma tendência que está rolando lá, quem sabe, né? Para um negócio que as pessoas estão acompanhando, pode falar, olha, vou fazer algo nesse sentido, né? Dentro dessas possibilidades de aumentar o seu negócio também nesse ambiente. E a gente viu que a pandemia, ela trouxe uma experiência diferenciada para nós, né, Diana? Porque até então uhum, a gente não estava, né, acostumado a receber tudo em casa, a comprar via online. O brasileiro tinha uma certa desconfiança nesse sentido também. Ah, vai clonar meu cartão, será que é seguro? Não é seguro, né? E aí vem as plataformas tecnológicas, né? Já fazendo toda uma segurança dessa informação, blockchain. Então a transformação ela vai abrindo outras possibilidades para gerar essa conveniência, um ponto central que você trouxe. Essa experiência do cliente é por meio de uma conveniência. Então, você até fez aquele exemplo, né? Vai trocar o produto, o e se que você trouxe com muita propriedade dessa matriz de risco. E se der problema naquele produto, porque não tem um custo só financeiro, porque muitas vezes a gente, como exato. internamente nas nossas estratégias, fica olhando quanto que é o custo da troca, quanto que vai custar um correio, ou quanto vai custar uma logística para buscar Mas a questão é, qual que é o custo também de tempo, né, de estresse desse cliente? Para ele ir Exato, lá no correio, é o que você falou, estacionamento, não sei o quê, vai ter que ir lá na loja. Se for um sábado com chuva em São Paulo, estacionamento você vai exato. ficar 1 hora fácil para buscar uma vaguinha. Ou para no VIP, né? Aí Se eu pago for. para não ter que ficar nessa fila de É, estacionamento, ou né? vai É, lá para o VIP, né? E tal, né? E tudo certo. Mas aí aumenta o custo financeiro, e gera exato. um estresse, shopping lotado, enfim. Às vezes não tem, dá esse desgaste como um todo, né? E as empresas elas foram se acomodando, acomodando no sentido de se adequando, né? Gostaria de trazer mais essa palavra, não de acomodação, de letargia, mas se adequando às realidades de transformação digital, né? E como que foi, né? Comente para nós aí os desafios na prática dessa transformação digital. Antes, tem dois pontos aí que eu vou querer falar sobre isso, que é a visão 360 e a parte de custos. Mas só para fechando essa parte da conveniência, né, e do digital na conveniência, é engraçado o quanto que a gente pratica pouco ainda esse olhar da jornada, né? A gente falou do tempo de buscar e do tempo de devolução. Né? Tem muito da questão também do perfil de uso do produto, né? Então, por exemplo, presentear. Esses dias eu estava Tá. assessorando uma nova empresa né, que está entrando no mercado de vinhos. E eu comentei, falei assim, olha, meu sonho é que vocês tenham um papel de presente. Que é uma coisa que parece bobinha, né? Mas se você comprou online, você não quer entregar com aquela caixa feia. Se você tem que sair para comprar o papel de presente, Já se de era. novo gerou É. mais um trabalho ali, né? Então, por exemplo, a Amazon resolveu esse problema, você compra o papel de Uhum. presente. É. Renner, C&A estão começando a ter essa opção. Você Uhum. termina a compra, você quer comprar um papel de presente? Está aqui, né? Então já é um facilitador também. É. E a questão da troca do produto, né? Que daí, por exemplo, eu estou com um caso agora Aham. que você, quando você está dando um produto para presente, você não quer entregar nota fiscal junto com a pessoa, né? Então você tem que Também. ter algum sistema, você tem como fazer com um identificador isso, que quem recebeu, se ele quer trocar o presente, ele com aquele identificador ele gera um voucher na loja, sabe? É, Perfeito. aí que tá. Normalmente as soluções Uhum. tecnológicas são simples. Sem Não é dúvida. uma questão de, nossa, mas ninguém inventou isso. Nossa, mas esse sistema Uhum. custa caro. Não, ninguém parou para mudar processo para implementar esse novo Uhum. facilitador. E isso é fundamental se a gente de fato quer ter uma visão 360 do cliente.
Às sim. vezes é até uma questão simples como qual é o e-mail de cadastro que está associado àquela nota fiscal, né? Às Ok. vezes as empresas não conseguem nem ter flexibilidade de cadastro de e-mail. Sim. Ah, não, o identificador é só pelo e-mail. Se eu tenho um comprador, é feito por um, e a assistência técnica é feita por outro, eu não consigo Uhum. ver o cliente dessa visão mais completa. E aí entra um outro desafio, né, que é o como é que eu integro os sistemas. Porque Uhum. normalmente as áreas tendem a contratar o sistema que funciona melhor para ela. A RH Sim. vai buscar o melhor software de mapeamento de perfil de candidato. Ah, vou fechar lá com a Gulp. Ah, depois a área de finanças vai pensar, vai pegar no melhor software de gestão. Aí vai lá, contrata, de repente, logística, contrata o melhor ERP que ela achou. Marketing É. já precisa de uma solução de agência que faça, que tenha um CRM assim. Aí você começa a falar Uhum. assim, opa, peraí, meu CRM não conversa com o meu WhatsApp. Opa, peraí, agora o meu ERP não conversa com o meu CRM. E aí, assim, é claro que em última instância, a gente sabe que a Vai gente pode fazendo os marretar os Frankensteins. sistemas, né? É, Exato. Então, assim, lidar com essa capacidade legada e entender que cada uma das áreas vai ter que fazer concessões, porque não vai ter a melhor solução. Eu não tenho um software que é bom em tudo, não tenho. Ah, ele resolve meu problema do marketing, da logística, do financeiro, não tem. Então, assim, aonde vocês vão abrir mão para que tá, vocês tenham um sistema integrado? Acho que esse é um desafio número um, que perfeito. entra de uma postura colaborativa entre os gestores tomadores de decisão. E até Perfeito. quando o gestor da área procurar o outro. Olha, estou fechando um sistema aqui, deixa eu ver se ele conversa com o seu, deixa eu ver se a gente consegue Uhum. integrar. Se não tem, vamos tentar buscar uma solução diferente do mercado, que é uma postura de antecipação de problemas que muitas vezes a gente não tem, contrata e depois tem que ficar contratando dev para marretar sistema para conversar entre Aham, eles. Nossa, eu trabalhei muito em um projeto que era aham. os dois sistemas não conversam, vamos tentar ali equilibrar e você vê, nossa, isso tudo poderia ter sido Resolvido prevenido. antes, né? É, Exatamente. E a outra perfeito. questão é a parte de custo, né? Porque a gente fala muito assim, hoje a gente vive num universo data-driven. São pouquíssimas as empresas que são de fato direcionadas por dados para tomada de decisão. E aí tem uma questão cultural e tem uma questão financeira, né? A cultural é que a gente ainda tem por hábito confiar muito na experiência, na intuição, no eu sempre fiz assim, as coisas sempre foram É, assim, até que chega uma empresa disruptiva para mudar. Aliás, ó, dica para toda. quem está assistindo, super recomendo Aham, que assistem duas séries. A vamos lá. We Crashed, que conta a história da Uber, e conta a história do WeWork, e o Super Pumped, que conta a história da Uber, e tem também a The Dropout. E aí todas elas Legal. comentam um pouco sobre esse desafio de pensar em como fazer as coisas diferentes e ter coragem de fazer as coisas diferentes. E aí isso Perfeito. esbarra muito na vaidade e na sensação de segurança que é inerente ao ser humano, né? Então, numa campanha que eu estava rodando, a gente estava usando ferramenta de geolocalização. Quando você joga Certo. geolocalização e segmentação por geobehavior, eu tenho Uhum. um volume muito menor de usuários. Então, se eu tinha uma base de Sim, 100 mil, a partir do momento que eu filtro por perfil de compra por momento, eu vou ter ali um alvo de 5 mil usuários, né? Não sim, 100. E exato. aí eu nunca esqueci uma frase que eu ouvi de uma das gerentes de marketing Aham, das unidades. Falou assim, mas é, como é que a gente mostra para o diretor que a gente caiu de 100 para 5? Então, a visão não era é, como é é, que eu tenho mais resultado, né? A gente gosta é, de falar de grandes números. Eu tive é, tantas visualizações, eu tive tantos sim, leads, mas assim, às vezes você vai estar gastando menos, porque você vai ser mais assertivo, e vai estar convertendo mais e você desgasta menos o cliente. Só que daí você tem que fazer exato. mais conta para provar esse resultado. E, E e a aí estrutura você. menor também, né? Uma estrutura menor também. Exato. E aí, assim, unitariamente o custo fica mais alto. Então, por exemplo, se eu for fazer uma ação que é direta, eu vou, sei lá, tá gastando R$ 1 por ação. Se eu vou fazer uma ação que é segmentada, talvez esse custo suba para 5. Então dá uma Isso, sensação, estou fazendo menos, estou gastando mais, você está me dizendo que isso é melhor? Tô, porque você está desgastando seu usuário menos, mas vai ter mais performance. Se exato. isso não está muito na veia, as empresas não adotam, né? Então É tem uma verdade. mudança cultural aí de olhar para, de fato analisar resultado.
né? E não Exato, e é analisar um aquele resultado do curto prazo, né? Aquele resultado assim, olha, no frigir dos ovos aqui, né? Na nossa conta final, a nossa margem ficou melhor ou ficou pior? Né? Então exatamente, perfeito. Essa visão estratégica do digital é fundamental, mas isso foi colocado também numa uma cultura nossa lá no início das redes sociais, né? Todo mundo fala, quantos mil seguidores você tem? Era uma coisa de louco, né? Então, Uhum, eu preciso ter muitos mil seguidores para ter um sucesso nas redes sociais. Hoje a gente tem o nano influencer, que não significa. A gente fez uma estratégia para uma empresa de um hortifruti, do Rio de Janeiro, inclusive, né? ah, que Lá legal. na Barra, Aham. de e-commerce. E aí a gente fez um teste com dois influencers. Um tinha 100 mil seguidores, outro 30 mil. O de 30 mil performou muito mais na campanha do que tinha 100 mil. Então, Olha. é isso que você traz, é fundamental. Quando mais a gente faz essa segmentação qualificada, mais o resultado vem. Apesar que a taxa de conversão vai ser maior. Vou dar um outro exemplo também, que você comentando, vieram aqui alguns insights, né, Uhum, de outras consultorias que a gente fez, numa construtora. Ela tinha o seu empreendimento, era Minha Casa Minha Vida naquele momento, né? E aí vendeu todas as unidades e subiu um pouco mais. Fomos fazer uma campanha que não era mais a renda mínima do Minha Casa Minha Vida. Ia para uma renda ali mínima de R$ 8.000, em vez de 4. uhum, Então, quer dizer, dobrava. E com isso a gente fez toda uma nova estratégia, né? Então a gente segmentou, antes era mais amplo, a gente segmentou e aí a taxa de conversão estava lá uns R$ 20, R$ 30, foi para R$ 75 por conversão. A uhum. questão é o seguinte: o apartamento inicial era R$ 210.000, né? Você com uma taxa de conversão, é essa que é a conta, né? R$ 75, Exato. aonde você vai investir R$ 75 para vender um apartamento de R$ 210.000, né? Claro, Quer tá dizer, ótimo. é, É. é muito baixo. Então, são esses valores absolutos que você trouxe aí da gerente que naquela conversa, que assustam muito a diretoria, que é número, né? Não, e aí, quantos mil seguidores, quantas visualizações? A gente sabe, né? Não vou falar nome de marcas aqui, mas de campanhas que viralizaram na a indústria automobilística, que impactou o quê? Jovens de 18 a 25 anos, que era o público de idade, mas não de Uhum, classe econômica, uhum. porque utilizaram uma música, um funk naquela época. O É. pessoal que vai buscando aí no YouTube aqui vai buscar qual que é a marca. E não falava a linguagem com aquele público que era um público seleto. Atingiu o público jovem, mas não era o público seleto para comprar aquele automóvel. E foi a campanha que mais viralizou da indústria automobilística. Com venda, zero. Não teve venda. Tiveram que refazer toda a campanha. Então, é muito isso, né, que você traz, né, Diana, que é a maturidade digital que a gente precisa Uhum. entender. Então, a gente está chegando aqui na próxima semana, passando esse nosso final de semana, já é início de novembro, que a gente vai ter Black November, e vai vir aí, vai ter Black Week, e até chegar né, a Black Friday, propriamente dita, né? Então, muitas empresas falam, agora eu vou entrar no digital, né? Então, vou ter um produto aqui, vamos vender lá na Black Friday ou na Black November, que seja. Não vai vender nada, cara, porque você tem que ter essa maturidade digital, né? Comente um pouquinho dessa experiência, né, de uma Black Friday, que a gente já está em vias de chegar aí. Como que você poderia dar de orientação ou de insights para as pessoas que estão acompanhando, que gostaria de entrar nessa vibe aí? Ótimo. Você falando, né, de Black Friday, eu lembrei de um dos projetos que eu participei, que foi análise de performance de campanhas, e um dos períodos era na Black Friday. Olha aí. E é engraçado como a gente também entra no piloto automático na forma da comunicação, né? A gente quer fazer um pouco isso. Tá todo mundo fazendo nessa linguagem, deixa eu fazer também. E às vezes Olha, é importante que a gente pare para analisar e para testar antes de aumentar o escopo da campanha, né? Então, por exemplo, a gente começou a analisar usando Machine Learning e Google Cloud Vision, que elementos tinham dentro do criativo da campanha que ajudavam a performar melhor. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente viu era a presença ou não de pet. E era engraçado que alguma isso. campanha que performou muito bem foi uma campanha que tinha pet e não era da indústria de pet. Porque as pessoas Aham, adoram um bichinho fofinho, né? Então, assim, para aham, aquele público, o uso daquele elemento funcionou. aham, E em outra análise também, o fato de colocar uma pessoa sorrindo
funcionava mais do que usar a palavra promoção. Tá, Então, a gente olha aí. esquece, de novo, às vezes a gente esquece do ser humano que está do outro lado. A gente fica Uhum. assim, ah, é preço, é preço, é preço. Não, tem uma série de outros fatores que impactam nessa tomada de decisão, né? Hoje a gente valoriza muito, além da conveniência, a questão da confiança e a questão da segurança. Então, assim, que garantia eu tenho que esse produto ou serviço está entregando o benefício que eu espero? Uhum. Né? Às vezes o preço pode ser um chamariz, um primeiro Sim, diferencial, né? Mas a gente tem que analisar e medir, né? De fato, aí é realmente lógico. fazer teste AB. Uhum. O Google tem ferramentas muito fáceis para isso. Tem uma ferramenta que chama Google Experiment, que você, mas eu não tenho uma equipe de BI, beleza, usa essa ferramenta pelo menos antes de você mexer na sua landing page, antes de você subir uma campanha nova, né? Para ver o que responde melhor para o seu público. Então, por exemplo, nessa linha de ajustar a linguagem ao momento da comunicação. Às vezes, um criativo que tinha assim, agora é presente, pegar um caso de campanha de Dia das Mães, né? Presente Tá. para sua mãe com 10% de desconto. Uhum. Funcionava muito melhor uma coisa na linha assim, a sua mãe merece um presente, porque ela é sua mãe, entendeu? Então Aham. pronto, é verdade. Eu trabalhei com a culpa, né? Com aquela sensação de Sim, sim. recompensa. Isso. Então a gente sair um pouco dessa zona de conforto, de só ficar preço promoção, porque na Black Friday é o que a Uhum. gente vê. É. Por que não divulgar outros elementos ali, né? Como é que você se diferencia da concorrência? A concorrência toda está batendo por preço? Beleza, às vezes você se Uhum. aproxima, mas destaque outras coisas que a sua empresa consegue entregar também, né? Sim. Como é que você consegue trabalhar esses dois quesitos de segurança? Às vezes é o prazo de entrega. Às vezes a Sim. pessoa está aí querendo comprar uma televisão para a Copa, Uhum. né? Uhum. Ou está querendo comprar um Que, e, presente. e com certeza vai ser algo que vai ser muito, né, divulgado. Muito, vai juntar aí os dois universos. Então, assim, o É, que você, de repente a pessoa está valorizando mais o ter certeza que vai chegar bem em casa, ter certeza que vai chegar dentro do prazo, ter é. certeza que se o produto não servir, por exemplo, se uma roupa não servir, que vai ser fácil trocar. Uhum. Então, olha esses outros elementos que podem gerar, né, confiança e segurança na compra e explore esses outros aspectos emocionais, né? Preço é um dos elementos da equação. Assim como a tecnologia é um dos elementos da transformação digital, a gente tem que prestar Sim, atenção nesses outros pontos também. excelente, Diane. E até resgatou aqui uma conversa que eu tive com um dos alunos, né? A gente aprende muito dentro de sala de aula e Muito, vai, né, muito. crescendo esse nosso É. conhecimento também, né? Essa troca é fantástica. E um dos alunos, ele trabalhava para uma rede de supermercado no interior de São Paulo, e toda semana era isso que você comentou, só promoção. Ou era de hortifruti, aqueles produtos, né, normais aí do supermercado e tudo mais. E no início começou, tinha bastante, né, ali engajamento nas campanhas, depois parar, mesmo impulsionando, parou. Uhum. Ele falou, pô, eu estou oferecendo preço, mas o que que é? Eu falei, meu amigo, a sua campanha virou samambaia. É, Quer dizer, o que mais que você virou vai campanha de oferecer, né? paisagem, né? Que chama de post de É, paisagem, você já nem presta é, mais não atenção. presta atenção, porque toda semana você falando, pode mudar. A gente trabalhava isso lá atrás, né, no ambiente offline, né, com o miolo de, trabalhei em agência também de publicidade, a gente tinha contas de supermercados, como Carrefour, e toda semana era quarta Carrefour e tal, era você só ia na TV, né, na produção da TV, para trocar os produtos de oferta, que a cara era a mesma, Uhum, era a máscara, né, uhum, agora era uma bebida, era uma carne, enfim, você só tinha na semana que o Carrefour mandava da matriz, ó, essa aqui é o miolo. Era um outro universo. uhum. A gente está falando isso uma era antes de toda a tecnologia acontecer, a internet veio ao mundo na década de virar de 80 para 90, mas veio com uma forma muito lenta para nós, né? A gente teve mesmo um avanço lá para volta quando começaram mesmo a evolução da tecnologia, e aí já mais no finalzinho da década de 90 para a virada do nosso famoso bug do milênio, né? Uhum. Mas era uma outra formato, não adianta, isso você trouxe muito bem, não adianta ter, né, uma tecnologia ou uma estrutura se a cabeça não está num open strategy. Exato. E Esse é você um até me fundamental. lembrou de uma outra coisa, você falou de mudanças, né? De como a gente está mudando a forma como a gente se posiciona. Né? Por que essa campanha automobilística que você trouxe de exemplo, né, brilhantemente, porque ela
ela errou no segmentação, mas ela começou a falar a linguagem do público. Então, a gente tem que entender por que o TikTok está dando certo, né? Por que o Google está tão preocupado em mudar a página de busca dele? Porque isso é uma disrupção imensa, né? É. Porque as pessoas estão indo buscar soluções, elas querem inspiração. Eu nunca esqueci de uma reunião que participei com um dos heads de design da B2W, ele virou para mim e falou assim, as pessoas querem ver coisas bonitas, elas estão cansadas, a vida é muito difícil, a vida é muito dura, elas querem pegar o dedinho e ficar fazendo assim, olha que legal, olha isso. Aí vem dancinha Elas para cá, dancinha para lá. elas querem respostas, né? Então a gente tem que pensar assim, como é que eu resolvo uma demanda do meu cliente hoje? Como é que eu trago dicas? É, Como é que eu ensino ele a usar o meu produto, né? Para pensar manual de instrução, gente, que coisa mais é, velha! Aquele PDF, que seja, mas tá digitalizado, vem um PDF. Ninguém entende manual de instrução. Puxa vida, é lá que a pessoa quer aquele videozinho curto de como eu vinculo o meu aplicativo com a TV. uhum, A pá do produto emperrou, como é que eu faço? Como é que eu faço a batata frita na air fryer a aham, batata na air fryer ficou parecendo que seja feita pequenas aham, coisinhas. Você vende não só quando você comunica o preço, né? Você vende quando você é, entrega essas pequenas soluções, né, para o seu cliente. Que legal, essa empresa está tentando me ajudar. E aí, de novo, exato. você constrói essa sensação de segurança, né? Então, entender que essa mudança nas mídias digitais, das redes sociais, impacta a Uhum, mídia digital, no sentido de que o consumidor entendeu que ele tem outros formatos, ele tem outras possibilidades. Né? E ele está cansado também, né, Hans? A gente está, sim. assim, é uma avalanche de mídia, você não consegue nem ver um story em paz, porque já vem mais Poxa, propaganda, já tem. propaganda. É, Né? Então, assim, já que você vai estar, o certo seria a gente não interromper, né? Seria a gente de fato entrar dentro da conversa. Mas se é para interromper, que seja trazendo uma coisa que sirva para ele. Não é a gente exato. fala muito da gente, né? Ah, como eu sou, o que que eu quero. Para de falar de você. Fala o que ele precisa ouvir, né? O que vai ser útil para. A gente é muito egoísta, a gente tem que ser mais empático, né? É Tanto verdade. no Não, desenho e da estratégia quanto no desenho da comunicação. das duas pontas, excelente. É. E tem a questão, né, que você até trouxe, né, aquela tua aluna, né, que falou, e aí, o que que eu faço depois, né? Então, é uma orientação, né? O que que é o necessário? Porque ninguém sabe de tudo sempre. Falar do ambiente digital, a gente está falando, são aqui no YouTube, né, nós estamos, a cada minuto no mundo são publicados 500 horas de vídeos. Então, Uhum. quer dizer, se a gente ficar, né, assistindo as últimas 24 horas, eu até faço essa pergunta para os alunos, você acha quanto tempo você vai ficar assistindo os vídeos das últimas 24 horas de vídeos postados no YouTube no mundo? Uns chutam aí e tal, já fizeram a conta, são 6 anos. Então, quer dizer, a gente tem que estar muito bem, né, falar assim, olha, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, por isso que a gente precisa de pessoas que vão nos ajudar. Né, olha aqui, nós Sim. estamos aqui no nosso programa de hoje, né, com a Diana, trazendo vários insights, você que está nos acompanhando aqui, estamos trazendo vários insights para que você possa ter um olhar sistêmico, estratégico no FI digital. Agora numa Uhum. mudança, né? No físico e digital e tudo mais, tudo misturado. Quer dizer, que muitas coisas você não sabia ou não conhecia de uma forma que ela está trazendo aqui, vai corroborando. E esse processo é muito importante. E a gente abrir para experiência, abrir para realmente o que a gente pode fazer de teste. É testar, né? O Uhum. digital é muito isso, é o testar, é saber o que deu certo, o que não deu certo, o que não deu certo já abandona e já o que deu certo vai continua, aperfeiçoa, faz o processo de melhoria como um todo e vai seguindo em frente, vai buscando novas ideias, né? E isso é muito importante. A gente tem aí, né? É, as empresas elas testam ideias a todo momento, né? Por exemplo, o Facebook, né? Agora a Meta, né? São 100 mil ideias por ano sendo testadas. Não quer dizer que todas vão virar, mas aquelas que viram são patenteadas e vão acontecendo. Mas tem que ter muitas ideias, né? A 3M nesse ano passado ela patenteou 600 novos produtos. Então, imagine para Uhum. patentear 600, quantas ideias vieram por trás? Muito, né? Uhum. Exponencial, mas tem que testar, tem que testar. E por falar, né?
de testar, de entender, de avançar, de analisar. Nós temos as tendências. A gente está quase, né, chegando ao final do nosso bate-papo. Bate-papo bom é assim, né, Diana? Como diz na boas Minas Gerais. Passa rápido demais da conta, só. É verdade, verdade. Só faltou pãozinho de queijo aqui com café pro nosso bate-papo, né? É Agora verdade. pensei, Olha, uma boa ideia. Eu vou fazer aqui o café no programa Gestão Empreendedor. Vamos ter momentos aqui especiais. Vamos lá, com certeza. Mas a gente aceita, viu, pessoal? Pode mandar aqui para nós, né, Diana? A gente aceita. Manda Ô, aí via entrega delivery, já que nós estamos falando no ambiente digital. Manda aí. Faltam uns 10 minutinhos aqui, já dá tempo para a gente receber um pãozinho de queijo. Muito bom. verdade. E aí, para, né, nos ajudar a entender nessas tendências, né, o que vem por aí da transformação digital? Olha, até a gente pensando, né, em quem está aqui acompanhando a gente, uma mudança que aconteceu e que às vezes a gente não se dá conta, foi a mudança na forma de contratação das pessoas, né? É impressionante o poder, desde que a Microsoft comprou, né, o poder que o LinkedIn adquiriu. E o quanto que o processo de networking mudou também. Então, a gente fala muito de uso de palavra-chave para a parte da empresa, né, do site, do aplicativo, a gente fala muito de UX, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida como profissional também. Assim, dá uma olhadinha no seu LinkedIn, vê se você está usando as palavras-chave certas, né? E ver se você está aproveitando, já que a gente tem essa aproximação, né? O mundo encolheu, né? A gente compra da É. China, compra da Rússia, compra da Rússia, por enquanto a gente está em fase de Tá, suspensão. tá A suspenso gente, por enquanto. eu lembrei porque eu comprei no AliExpress e veio Aham, né, por uns vestidos que vieram todos da aham. Rússia. Eu falei assim, gente, Ah, olha só, tá. minhas filhas vestindo roupa da Rússia. Isso foi tem Olha uns aí. 2, 3 anos, né? Foi Aham. pré-guerra aí. Mas como o mundo está E pequeno, era, né, impossível, assim, num formato, né, real, falar como você ia ter esse produto chegando na sua e assim, casa, né? com preço ótimo, foi sensacional. E a gente esquece que os profissionais também estão mais próximos. Então, quando a gente Uhum, falava muito de networking, a gente pensava, eu vou, né, eu vou descer para o happy hour da empresa, eu vou chamar um café, vou me reunir com um grupo uhum, da equipe. Mas hoje a gente tem outras possibilidades de networking, né? Hoje eu consigo ver quem são aqueles profissionais ou aqueles potenciais parceiros que uhum, podem agregar para a minha vida pessoal e para o meu trabalho, para o projeto. Então, assim, use o LinkedIn, use o YouTube para se perfeito. aproximar desses profissionais, né? E aí, como é que você vai fazendo isso? Sendo generoso com o seu conhecimento. Né? Então, assim, estimular essas trocas, né? Eu acho que a gente, às vezes eu fico, e não é uma troca direta, né? Não é assim, então hoje eu tô aqui com o Hans, depois o Hans vai fazer uma coisa por mim. Não, é o tal do gentileza gera gentileza, e É, isso a funciona muito no ambiente de reciprocidade. negócio. É, Exatamente. Então, assim, compartilhe, traga boas práticas, né? Participe de palestras, compartilhe um artigo legal que você viu, porque a gente tá precisando se ajudar nesse mundo é verdade. né, tanta informação, você falou do volume de horas, é isso, né? É, E a gente também, assim como a gente quer pessoas em que a gente confie, a gente também quer profissionais em que a gente confie, né? Então seja esse profissional confiável, né, generoso e aproveite o digital para essa transformação, que eu acho que é uma coisa que aos poucos a gente está se dando conta de que o RH mudou, e não o RH mudou só porque está tudo digitalizado, né? Mas porque a gente está usando o digital para enxergar as novas competências aí de outras formas. é verdade. Então a tendência está aí, pessoas, né, no Pessoas, a centro, no tecnologia centro. apoiando pessoas, né? E a Exato, gente perfeito. sem contar, é Tu, claro, né? Eu acho que essa aí eu não vou falar porque eu acho que a gente vai estar até chovendo numa molhada, né? Mas de fato é esse poder aí dos algoritmos e da inteligência artificial. Eu me diverti, eu nunca tinha brincado aham, com algoritmo, né? Quando eu realmente fiz um modelo de regressão, aham, vi a coisa rodando, é uma coisa fantástica, porque te ajuda, mas de novo, né? Os números não são nada sem pessoas. Ele vai te dar um insight sobre algumas variáveis que você está olhando, uhum, mas o olhar humano ainda é fundamental, né? sim. Com que variável vou começar a minha análise do meu modelo de regressão, né? O que eu quero testar? O algoritmo ele é treinado, né? Então ele não faz É, mágica. A gente fala hoje em dia de tecnologia, parece que é uma caixinha mágica, né? Que ela sozinha resolve os problemas. Não tem um humano ali é, por trás. sim, Então acho que esse é, desafio de juntar a visão quantitativa, uhum, estatística, né, de tecnologia, com essa sensibilidade da psicologia humana, é, dar esse match hoje é que tá difícil, mas fundamental. é o que o mercado está valorizando, Está exatamente. valorizando. Exatamente. A força, né, deixou de força física para força mental. Então, aí que está o grande Exatamente. diferencial.
Excelente, exato. excelente. E para fechar aqui o nosso programa, então, Diana, qual dica que você poderia deixar para todos nós nesse momento? Olha, acho que uma dica seria a Calma gente aí, não calma aí, calma aí. tá, Vai, desculpa. respira, 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 porque agora é o momento especial do nosso programa, Joia, que eu então vou chamar Breaking News no ar, com Diana Branisso, coordenadora da FGV do MBA de Marketing Digital. Agora sim, Diana, por favor. olha, e a minha dica ela vai ser tão, assim, simples, mas eu acho que é justamente uma coisa que a gente está faltando, que é você não perder o espírito da criança que você tem em você como gestor. Não sabe aquela criança que sempre fica perguntando: "Mas por quê? Mas por quê? E se a gente tentasse fazer?" Já viu como criança vem com umas soluções, às Sim, vezes totalmente inusitadas, e a gente tende a barrar elas de primeira, porque elas parecem absurdas? Então, assim, não perca medo do absurdo, né? Não perca esse espírito questionador de pensar como é que a gente poderia fazer diferente. Por que que tem que ser assim? Eu acho que a partir do momento que a gente incorpora esse espírito questionador, esse espírito de abertura, esse espírito que julga menos e testa mais, eu acho que a gente traz a verdadeira transformação digital das empresas, né? Porque assim, olha para o que você tem. Às vezes, só de você reaproveitar os recursos que já estão aí na sua mão, você consegue promover aí uma pequena revolução na sua organização. sensacional. Uau, que dica aí. Foi uma Gold News, uma Digital News. Uma Human News, né, e muitos outros adjetivos a gente poderia colocar aqui, realmente você traz uma forma muito carinhosa também, né, Diana, para todos nós, o seu conhecimento, tenho certeza que ajudou e muito toda a nossa audiência aqui a entender mais sobre esse universo que muitas vezes ele, né, é muito conturbado, as pessoas não entendem e tem que desmistificar, né, essas informações e saber o que que você precisa, né, focar efetivamente. E você que está nos acompanhando, né, como a Diana trouxe, né, ter ali um olhar de criança, por isso que muitas vezes na palavra de Deus, o Senhor fala, né, a gente tem um coração de criança também, Uhum. exatamente para a gente ter essa simplicidade, essa humanidade, né. Então, que você possa aqui, que está nos acompanhando, ter esse coração de criança, ter essa, né, sentimento de criança e abrir mais a sua espiritualidade, não só mais para você, mas também para as pessoas que estão ao seu lado. E você pode fazer de 2 formas aqui no nosso bate-papo. Uma, você pode ajudar a Fraternidade São João Paulo II fazendo uma doação espontânea. Aqui no QR Code tem abaixo da nossa tela e também pode adquirir produtos e artigos religiosos em qualquer lugar do Brasil. E a gente falou muito hoje do digital, né? Chegar na tua casa os produtos para dar de presente ou para que você possa engrandecer cada vez mais aí, né, a sua espiritualidade. E com isso, você pode adquirir esses produtos na FSJPI Store lá no Instagram, onde você tem aí a oportunidade de receber na sua casa. E aqueles que estiverem em São Paulo podem adquirir na loja física, que fica na Rua Palestina, na Vila Mascote, em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, que os irmãos e irmãs vão estar de braços abertos para te receber. E de braços abertos, Tiana, nós te agradecemos aqui o seu momento ímpar conosco, todo esse bate-papo de uma forma tão suave e agradável que você traz nessa manhã de sexta-feira. Ah, que bom, Hans. Fico muito feliz aqui de estar aqui. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho. Deixo aqui meu carinhoso abraço virtual a todos. Me coloco à disposição, né? Depois, se você quiser, pode passar meu e-mail, meu Sim. contato do LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, né? Tô à disposição aí para a gente semear essa troca positiva, né? Excelente, vamos semear coisas do bem, nós temos que semear e fazer essa corrente cada vez mais crescer. Nós vamos ter aqui todos os seus contatos também no crédito do programa, as pessoas podem ficar ligadíssimas com você também, fazer o bate-papo e tirar mais aí dúvidas que seja dentro desse universo digital. Então, mais uma vez, muito obrigado. E você que está nos acompanhando, sabe que tem um encontro marcado comigo na próxima sexta-feira, às 8h15 da manhã. Desejo uma ótima sexta e um abençoado final de semana. Voto consciente nesse domingo para todos nós. Um grande abraço, Diana. Valeu. Tchau, tchau. Outro, tchau.